Olá pessoal, aqui é o professor Michel de Biologia, tudo bom? Então, olha só, aqui a gente vai começar a falar, né, entrar mais profundamente aí no conteúdo do que a biologia traz, o que a ciência ela traz, para que o indivíduo ele seja caracterizado como um organismo vivo, tá? Fins científicos, tá? Princípios religiosos, convicções religiosas a gente deixa um pouquinho de lado, tá? E aqui a gente vai falar de ciência. Então, olha só, então, chega de papo. Aqui na unidade um, olha só, nesse nosso primeiro slide, ele está trazendo assim, ó. Após o estudo dessa unidade, você será capaz de compreender a origem da biologia, né? Lembrando que bio significa vida e logia significa estudo, tá? Então, a biologia ela nada mais é do que o estudo da vida, né? De toda e qualquer forma de vida, seja um indivíduo unicelular, seja um indivíduo pluricelular, tá? Segundo ponto, ele fala assim, ó, conceituar a biosfera, que biosfera a gente vai ver que não é só uma camada, a gente vai ver que biosfera envolve muitos outros fatores, tá? Litosfera é a camada que envolve todo e qualquer tipo de rocha, e hidrosfera que é a camada que envolve todo e qualquer tipo de água, certo? Então vamos lá, chega de assunto. Aqui no nosso próximo slide, nós temos assim, ó, o que é a vida? Né? Para muitos biólogos, têm tentado definir vida, contudo, nenhuma das definições obtidas até hoje foi plenamente satisfatória. De fato, gente, olha só, muitos cientistas, muitos estudiosos, para eles, né, cada um ele tem uma visão diferenciada, ele tem uma forma diferenciada de ver o que caracteriza um indivíduo vivo. Bem, aqui embaixo nós temos três visões, temos três percepções dos cientistas lá atrás, dos primeiros biólogos, né? Os caras que eles começaram a observar o que um organismo vivo ele necessita ter, o que um organismo vivo ele faz, tá? Então, olha só, lá embaixo nós temos o Norman Horowitz, que foi um geneticista, tá? Que olha só qual a visão que ele tinha a respeito do que seria um organismo vivo, tá? Olha só, ele falou aqui, ó, ele afirmou que a vida caracteriza-se por autorreplicação, mutabilidade, gente, é a capacidade que o indivíduo tem de se transformar de acordo com a necessidade do ambiente, tá? Troca de matéria genética, como é que é? Troca de matéria e energia com o meio ambiente. Ou seja, a visão dele era que o indivíduo, para ele ser caracterizado como um indivíduo vivo, ele necessitava se auto-replicar, né, se dividir, ele necessitaria ter uma mutabilidade, ele necessitaria ter uma mutação de acordo com a necessidade que ele tivesse naquele ambiente, ele necessitaria ter uma troca de matéria com o ambiente, né, seja fornecendo alimento, seja consumindo alimento, ou até mesmo energia com o próprio ambiente. Tá? Diferentemente da opinião do John Maynard, que olha só qual a opinião dele. Ele considerou que entidades com propriedades de multiplicação, ou seja, capacidade de se dividir, variação e hereditariedade são vivos. Ou seja, um indivíduo tem a capacidade de se multiplicar, um indivíduo tem a capacidade de ter várias formas e transmitir aos seus descendentes essas características para sobreviver no ambiente, para ele eram considerados indivíduos vivos. Olha aqui, ó. Ele ainda colocou aqui, ó, são vivos, tá? Então, na visão dele, são princípios básicos para ser caracterizado como um indivíduo vivo, tá? Já na visão do Geoffrey Wicken, olha só, ele definiu como vida uma hierarquia de unidades funcionais que, através da evolução, têm adquirido a habilidade de armazenar e processar informações necessárias para a sua própria reprodução. Ou seja, um indivíduo que tivesse a capacidade de adquirir informações do ambiente, para que essas informações do ambiente, ele metabolizasse essas informações e transmitisse aos seus descendentes, né, aos sua prole, aos seus filhos, eram características para o indivíduo receber o título de organismo vivo. Bem, essas foram as primeiras definições, as primeiras observações, tá? Mas a biologia hoje, ela está muito mais complexa, ela está muito mais abrangente do que essas visões aí, que é o que a gente vai aprender nos nossos próximos slides, tá? Então vamos lá. Olha só, nesse slide aqui, ó, a gente já tem uma visão um pouco mais profunda do que viria a ser isso daí, tá? Então olha só,
Há cientistas que consideram impossível definir claramente o que é a vida. De fato, gente, um organismo para ele ser considerado vivo, ele é muito mais difícil do que simplesmente uma receita de bolo, tá? Então, não é só isso, não é só aquilo, A, B ou C. Então, um indivíduo pode apresentar tal forma, o outro indivíduo pode não apresentar outra forma. Então, assim, é um conjunto de informações que juntos vão definir aí o que viria a ser, tá, um organismo vivo. Então, olha só, há cientistas que consideram impossível definir claramente o que é a vida. Muitos afirmam que é possível definir o processo de vida, ou seja, o que esse indivíduo faz para ele, né, ser considerado vivo. Os organismos vivos possuem certos atributos que não são encontrados em objetos inanimados, ou seja, de fato. Se o que difere um animal de uma pedra, uai, gente, aquele animal ele exerce uma série de atividades que aquela rocha, aquela pedra, ela não exerce. Então a gente tem que aprender a observar o que um indivíduo vivo faz, o que ele necessita realizar e o que um objeto inanimado ele não faz para que ele também não seja caracterizado no indivíduo vivo. Tá? Então dentro da ciência nós temos essa visão. Nós temos o que a gente chama de fatores bióticos, que são aqueles fatores vivos, organismos vivos. Então nós temos aí animais, plantas, fungos, bactérias, protozoários, algas. Então assim, são organismos vivos. Já os fatores abióticos são aqueles fatores ditos não vivos, ou seja, não é o fato que ele não é vivo, não significa que ele esteja morto ou que ele venha a ter vida, não. Um fator abiótico é um indivíduo inanimado. No caso aí nós temos luz solar, nós temos aí as rochas, nós temos a água, nós temos o ar atmosférico, ou seja, são fatores que não são, nunca terão e nunca vão ser vivos. Então são objetos inanimados, tá? Então olha só, aqui embaixo, ó, nesses pontos nós temos algumas observações muito importantes. Então olha só, o indivíduo, para ele ser caracterizado como um indivíduo vivo, ó, antes de mais nada, ele precisa ser formado por células. Nos próximos slides, a gente vai ver que nós temos dois tipos de células que são bem simples da gente entender como elas funcionam e como elas trabalham, tá? E a partir de como a gente vai entender como essa célula funciona, a gente vai compreender melhor a definição de organismo vivo, um indivíduo primitivo e um indivíduo completo, tá? Esquenta que são cenas dos próximos slides. Então, olha só, antes de mais nada, para muitos cientistas, esse indivíduo, para ele ser considerado um organismo vivo, então o corpo desse indivíduo, ele precisa ser formado por células. Então, dentro dessa questão das células, nós temos aí o que a gente chama de indivíduo unicelular, que são aqueles indivíduos que o seu corpo, a sua estrutura, apresenta apenas uma única célula. Um exemplo disso, nós temos vários tipos de fungo, tá? Como é o tipo do bolor e da levedura, que são fungos, que querendo ou não, apesar de serem indivíduos unicelulares, no ambiente, principalmente na presença de água, eles conseguem se desenvolver e transformar o que a gente chama de mofo, tá? Ou seja, a estrutura que a gente conhece como mofo, nada mais, na verdade, é do que fungo unicelular que se desenvolve na presença da umidade, tá? Falando de unicelular, então nós temos indivíduos pluricelulares. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar entre uni e pluricelular. Então, seja unicelular, que é um indivíduo que a sua estrutura é apenas uma única célula, nós temos indivíduos chamados de pluricelulares, que são a interação, que são a soma de duas ou mais células. Tá? Por exemplo, no caso, nós, animais, seres humanos, nós somos indivíduos pluricelulares, ou seja, nós temos aí no nosso corpo aproximadamente 6 trilhões de células diferentes e que cada uma delas realiza uma atividade diferente, tá? Outra coisa, a célula que vai definir o corpo desse indivíduo, ela precisa ter uma composição química obrigatória. De fato, a ciência ela aceita a presença de determinadas moléculas químicas dentro do material genético do indivíduo, dentro do corpo do indivíduo, dentro das células do indivíduo, como elementos químicos essenciais para a vida, como, por exemplo, a presença do oxigênio, como, por exemplo, a presença do elemento carbono, a presença do enxofre, a presença do fósforo, tá? do nitrogênio também, que são elementos essenciais porque a ciência caracteriza como forma de vida.
tá? O nível de organização celular desse indivíduo, ele precisa também seguir uma regra, tá? Lá na frente, nós vamos ter um slide que vai mostrar perfeitamente como que seria essa organização celular do indivíduo, tá? Eu não vou falar aqui agora, porque querendo ou não, é muito complexo. E o slide lá da frente, ele vai estar mais bonitinho, tá? Aqui embaixo, ó, ele fala de metabolismo. Então, o que seria, o que viria a ser o metabolismo? Gente, olha só. Eu imagino que vocês já devem ter ouvido falar, a pessoa A tem um metabolismo lento. Fulano lá tem um metabolismo acelerado. Gente, o que é isso? Metabolismo nada mais é do que o ritmo de funcionamento que a célula desse indivíduo vai ter. Ou seja, lembra lá, se o indivíduo vivo ele é formado por células, seja único ou seja pluricelular, essa célula única ou essa célula pluricelular, ela vai ter um ritmo de funcionamento. Ela vai ter obrigatoriamente uma necessidade de se desenvolver, seja de forma lenta, seja de forma rápida. Então, seja de forma lenta ou seja de forma rápida, ela vai ter esse ritmo. E esse ritmo, para nós cientistas, é chamado de metabolismo celular. Ou seja, essa célula vai ter um ritmo lento ou ela vai ter um ritmo acelerado nas suas atividades essenciais. Aí você pergunta assim, professor, o que viria a ser essas atividades essenciais? Muito simples. Metabolismo celular compreende as necessidades básicas. Quais são elas? Capacidade de respirar, capacidade de se alimentar, capacidade de reproduzir, capacidade de armazenar nutrientes ou até mesmo energia para ela absorver e ir consumindo ali na ausência do alimento. Tá? Aqui, ó, nós temos a questão da reação e a questão do movimento. Lembrando que movimento não é obrigatório para que um indivíduo seja caracterizado como um organismo vivo, tá? Um exemplo bem prático disso daí, gente, são os organismos ditos sésseis. Olha só, é uma palavrinha nova e diferente para vocês. Organismos césseos são aqueles indivíduos que eles são presos, que eles são fixados naquele lugar e dali eles não saem, dali eles não se mexem. Exemplo prático disso daí, nós temos a figura das árvores, tá? E nós temos a figura dos corais e dos pólipos, tá? Que são indivíduos marinhos e que uma vez fixados ali no substrato, né, no fundo do mar, eles não se movem, eles ficaram ali e dali eles não saem. Então, o movimento, a capacidade de realizar movimento, ela não é obrigatória para ser caracterizado como um indivíduo vivo, tá? Ou seja, o indivíduo vivo ele pode se movimentar e também não pode se movimentar. Então, não é uma regra. Lembra lá da receita de bolo? Não é uma receita de bolo. Agora, a reação a um determinado perigo, aí sim, aí é obrigatório, tá? Um exemplo prático disso daí é igual quando a gente vai cair. Quando a gente vai cair, normalmente a gente não tenta se defender da queda, seja colocando o braço, seja dobrando a perna, ou seja, na presença de um perigo, você vai tentar reagir para se livrar daquele perigo. Tá? É igual o gato. Vocês já devem ter percebido quando o gato ele vai cair ou ele realiza um movimento ali meio esquisito ou fora de ordem, ele sempre consegue dar um jeito de se virar e sempre cair de pé. Vocês devem ter percebido isso, né? Pois é. Olha só, nós temos aqui, ó, outro ponto, que é o chamado de crescimento e reprodução. Aí sim, gente, aqui são, lembra lá da receita de bolo? Então aqui sim, são ingredientes obrigatórios para o indivíduo ser caracterizado como um organismo vivo. Ou seja, a necessidade do crescimento, sim, esse indivíduo ele necessita crescer. Primeiro que ele necessita nascer. Se ele nasce a partir de um macho e de uma fêmea, né, dos seus pais, esse indivíduo nasce, então automaticamente esse indivíduo ao nascer necessita ter o seu desenvolvimento corporal, tá? Também essa questão da reprodução, sim, também ela é muito obrigatória. Porque se o indivíduo ele não se reproduz, então ele não vai deixar descendentes. Se ele não deixa descendentes, a sua espécie ela vai sumir. Então, se ele não deixa descendentes, então automaticamente a reprodução, no caso desse indivíduo, ela foi nula. Então, ela não serviu para nada. Então, o crescimento, o desenvolvimento corporal e a questão da reprodução, sim, são quesitos obrigatórios para um indivíduo vivo. Tá? Aqui embaixo, ó, ele fala assim, ó, hereditariedade. Hereditariedade, gente, nada mais é do que a capacidade de um indivíduo transmitir à sua prole, transmitir aos seus descendentes
aquelas informações genéticas que ele veio recebendo ao longo ali dos seus antepassados, tá? É igual a gente mesmo. Se a gente fizer uma análise assim, bem superficial, por exemplo, nós, eu e você, nós nada mais somos do que o resultado da troca de material genético entre dois indivíduos diferentes, ou seja, nosso papai e nossa mamãe. Mas você concorda comigo que o nosso papai, ele teve um papai e uma mamãe? E você concorda comigo que a nossa mamãe teve um papai e uma mamãe? Ou seja, então nós temos aí ó, 4 indivíduos, e esses 4 indivíduos resultaram no nosso pai e na nossa mãe, e que esses 2 indivíduos resultaram na gente, ou seja, um indivíduo só. Ou seja, então, a hereditariedade dos nossos bisavós, dos nossos avós, elas foram transmitidas para a gente. E assim vai acontecer quando a gente reproduzir, que a gente vier a ter os nossos descendentes. Tá? Aqui embaixo, ó, nós temos o que a gente chama de variabilidade genética. Gente, vamos traduzir o que seria essa palavra. Variabilidade. Vária vem de várias, de infinitas possibilidades. Habilidade ali ó, vem de resultados, alternativas, ou seja, variabilidade são várias possibilidades, são vários resultados. E quando ele fala genética, variabilidade genética, são as várias possibilidades, são os vários resultados de material genético diferente. Então, a variabilidade genética, ela nada mais é do que o resultado da reprodução sexuada, que é o que a gente vai ver no slide lá na frente, tá? Mas assim, já para dar uma introduzida, variabilidade genética nada mais é do que a capacidade de um indivíduo com outro indivíduo, eles trocarem o seu material genético. Então, se eles estão trocando esse material genético, então o resultado dessa troca sempre vai ser um organismo novo. Nunca vai ser um indivíduo igual. Porque se é um indivíduo igual, é o que a gente chama de reprodução assexuada, que também vai estar no slide lá da frente. Tá? Então, eu vou deixar esse pedacinho para o próximo slide lá da frente, que aí vai ficar mais fácil para vocês. Tá? Uma outra característica que é conhecida, né, para o organismo vivo é a questão da seleção natural. Ou seja, é a capacidade que esse indivíduo tem de se adaptar ao meio em que ele vive para ele poder sobreviver. Então, se ele consegue se adaptar àquele ambiente para sobreviver naquele ambiente, então ele, ao se reproduzir com outro indivíduo da mesma espécie, ambos convivendo naquele ambiente, ambos têm as características necessárias para sobreviver naquele ambiente. Então, quando esses indivíduos se reproduzem, eles vão produzir uma prole, que essa prole ela vai carregar na sua hereditariedade as informações genéticas do pai e da mãe, e essas informações genéticas nessa prole nova vai favorecer com que esse indivíduo ele consiga se desenvolver nesse ambiente, tá? E aqui, ó, querendo ou não, eu já dei uma introduzida, é a adaptação, né? Ou seja, a necessidade, a capacidade que esse indivíduo tem de se adaptar, seja por variabilidade genética, seja por reprodução, ou seja por mutações que ele vai receber e que vão ocorrer no corpo desse indivíduo de acordo com a necessidade dele naquele ambiente. Tá? Vamos para o próximo slide. Olha só, nesse próximo slide aqui, ó, ele está falando sobre um dos tópicos que a gente falou lá no outro slide, que é justamente aqui, ó, a composição química dos seres vivos. Olha só que curioso. A matéria que forma os seres vivos é constituída por átomos. Ó, lembrando lá da química, tá? Átomo, gente, só dando uma recapitulada aí na química, átomo é um elemento, é o menor alicerce formador de toda e qualquer matéria, tá? Então é a partir do átomo, a partir das ligações atômicas entre átomos diferentes que eles vão formar moléculas, e essas moléculas vão formar as inúmeras matérias que a gente conhece hoje, tá? Aí ele fala assim, ó, a matéria que forma os seres vivos é constituída por átomos, assim como a matéria constituinte das entidades não vivas. Na matéria viva, certos tipos de elementos químicos são obrigatórios. São eles, olha aí, ó, lembra que eu falei lá atrás? Ó? Nós temos a presença do elemento carbono, que querendo ou não, ele é obrigatório. Nós temos a presença do elemento hidrogênio, a presença do oxigênio, nitrogênio, e a menor proporção de fósforo, e também a questão do enxofre. Tá? Então, assim, a biologia, a ciência, ela traz que um organismo, ele trazendo esses elementos químicos na sua composição, ele tem um ingrediente, ele tem um pontinho para ser caracterizado como um organismo vivo lá na frente. Tá?
Olha só, muitos desses átomos, desses elementos, unidos por meio de ligações químicas, formam as moléculas constituintes de todo o organismo vivo e não vivo, tá? Ligação química e átomos, eles formam matéria. Essa matéria pode ser matéria viva ou pode ser matéria não viva, fator biótico ou fator abiótico, tá? Entre as substâncias destacam-se o que a gente chama de proteína, né, que nada mais são aí do que uma cadeia de aminoácidos. Nós temos proteínas aí, ó, de origem animal, de origem vegetal. Nós temos os glicídios, né, na figura aí dos lipídios. E nós temos os ácidos nucleicos na figura do DNA, do material genético desse indivíduo. Tá? Olha só, aqui em cima, ó, nessa primeira foto, nós temos aqui, ó, uma representação de uma célula, em especial uma célula vegetal. Aqui em cima, ó, tá vendo o cromossomo? Cromossomo, gente, é o menor alicerce que forma o DNA do indivíduo. Olha, professor, você estava querendo me dizer que essa célula vegetal, ela possui DNA? Sim. Todo e qualquer indivíduo vivo, ele apresenta DNA. Seja um ou seja o outro, ele vai trazer na sua célula o que a gente chama de DNA, que é o que identifica aquele indivíduo, tá? E olha só, o conjunto de cromossomos forma o DNA do indivíduo. Olha o DNA dele aqui, ó, tá? E aqui na frente, ó, essa última fotinha aqui, ó, ela está mostrando justamente o que ele falou aqui, ó, em ligações químicas. Olha aqui, ó. Essas ligações químicas estão acontecendo aqui, ó. O resultado dessa ligação química aqui na frente vão formar o DNA desse indivíduo. Esse DNA vai formar os cromossomos desse indivíduo que vão formar o material genético dessa planta. Certo? Aqui, ó, mais uma vez, ó, nós temos proteína, nós temos as ligações químicas, nós temos o tipo de célula desse indivíduo, nós temos a celulose, que é utilizada na fabricação do papel, e aqui também nós temos a questão da ligação química. Tá, gente? Ou seja, a biologia e a química, elas estão ali, ó, intrinsecamente ligadas, elas estão pregadas uma na outra. Ou seja, para que a biologia funcione, a química, a ligação química entre esses elementos, eles precisam estar ali, ó, funcionando perfeitamente em equilíbrio. Tá? Nessa segunda foto aqui, ó, a gente tem a representação estrutural do que a gente chama da água, né? O elemento químico água. Olha só, por exemplo, a água, mais conhecido como H2O. O que seria H2O? O H2 significa que aqui nós temos dois átomos de hidrogênio, certo? E aqui, ó, o O é um átomo de oxigênio. Ou seja, então, H2O é uma ligação química que vai promover o aparecimento do elemento água. Ou seja, só para vocês terem uma ideia, o hidrogênio, gente, o hidrogênio puro e isolado no ambiente, ele é um gás inflamável. Ou seja, o hidrogênio ele é um combustível de foguete. A NASA, quando ela lança foguete lá para fora do planeta, ela utiliza o hidrogênio. Ou seja, o hidrogênio ele promove uma explosão tão grande e forte que é o suficiente para projetar essa nave para fora. Já o oxigênio, também, por incrível que pareça, ele é um gás extremamente inflamável. Ou seja, a vela só pega fogo, a fogueira ela só acende devido à presença de oxigênio na atmosfera. Então, o oxigênio também é um gás inflamável. E olha só que curioso. Se o hidrogênio e o oxigênio, se isolados no ambiente, eles são extremamente inflamáveis, né? Eles pegam fogo, eles causam explosão, mas uma vez unidos, eles formam a água. Olha só, a ligação química entre dois átomos diferentes apareceu um resultado diferente que é fonte da vida para todo e qualquer organismo vivo. Tá? Olha só que curioso. Aqui embaixo, ó, nós temos também a nossa última fotinha, que ela está mostrando aqui ó, várias ligações químicas entre indivíduos diferentes. Ó. Certo? Tranquilo? Próximo slide. Aqui, ó, nós temos organização da matéria viva. Olha só que curioso esse slide. Ele traz assim, ó, os elementos químicos que compõem os seres vivos estão organizados em alguns milhares de substâncias orgânicas diferentes. Ou seja, nós, gente, eu, você, o cachorro, a planta, a bactéria, o vírus, o fungo,
nós nada mais somos do que o resultado de várias ligações químicas diferentes, entre elementos químicos diferentes e matéria diferente. Então, a diferença nos torna possíveis, nos torna reais e nos torna vivos, tá? Então ele fala assim, ó, essas substâncias distribuídas e combinadas de forma também organizada constituem as células, que são o alicerce fundamental de todo e qualquer organismo vivo, tá? Consideradas as unidades da vida. Aí ele fala assim, ó, há dois tipos básicos de célula. Então nós temos, lembra lá no começo que eu falei assim que a gente, né, nessa unidade, a gente vai aprender a diferenciar um indivíduo primitivo de um indivíduo complexo, de um indivíduo evoluído. Então é aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, célula procariótica. Existem livros, tá? Ou apostilas, enfim, existem materiais didáticos que eles trazem célula procariótica ou célula procarionte. Seja procariótica, seja procarionte, indifere, é o mesmo indivíduo, tá? E aqui embaixo, ó, ele traz assim, ó, célula eucariótica. Então, existem literaturas que trazem célula eucariótica ou célula eucarionte. Então, seja procarionte ou eucarionte, são os mesmos indivíduos. É só a literatura que está trazendo de forma diferente, tá? Então, olha só, gente. Célula procarionte é uma célula primitiva, tá? É uma célula que ela não tem tanto desenvolvimento. É uma célula dita sem muita complexidade. Como exemplos de células procariontes, nós temos as bactérias, que é o que está trazendo aqui, ó, essa fotinha aqui embaixo, ó, certo? É uma célula bacteriana, como ele já está trazendo aqui, ó. Essa célula bacteriana ela também vai apresentar um DNA, certo? E esse DNA é o resultado dessa ligação química desses elementos diferentes. Então, olha só o que ele está trazendo aqui, ó. A célula procariótica, né, ou procarionte, é uma célula simples, é mais simples do que a célula eucariótica. Em seu interior, geralmente, não há compartimentos membranosos. Esses compartimentos membranosos aqui, ó, são organelas, tá? Que é que a gente vai ver no próximo slide ali, o que seriam essas organelas. Essas organelas celulares, gente, elas estão ligadas diretamente com o metabolismo celular. Lembra que eu falei que o metabolismo celular, ele nada mais é do que a capacidade de respirar, a capacidade de se reproduzir, a capacidade de guardar alimento? Então, se essa célula respira, é porque ela tem uma organela especializada em respirar. Se ela se alimenta, é porque ela tem uma organela responsável por absorver o alimento. E se ela se divide, se ela se multiplica, é porque ela tem uma organela responsável por se multiplicar. Então, assim, o que a célula faz, chamado, que é conhecido como metabolismo, é o resultado da atividade dessas organelas intracelulares, certo? Chamados de compartimentos membranosos. Vamos aqui no nosso próximo slide. Olha só, ele fala assim, ó, célula procariótica. É mais simples que a eucariótica. E em seu interior, geralmente, não há compartimentos membranosos, que é o que eu já falei. Já aqui, ó, ele já começa a introduzir o que seria a célula eucarionte. A célula eucarionte ou eucariótica é uma célula complexa, uma célula já evoluída, ou seja, é a nossa célula, é a célula das plantas, é a célula dos animais, é a célula das algas, dos protozoários. Ou seja, são células que, querendo ou não, elas trazem organelas que são capazes de realizar o metabolismo celular. E se essas células trazem essas organelas, então ela tem a capacidade de produzir o que a gente chama de metabolismo celular. E se ela produz metabolismo celular com organelas celulares, então ela é uma célula complexa, ela é uma célula evoluída. Tá? Então, olha só, a célula eucariótica apresenta inúmeros compartimentos e estruturas membranosas internas, né, que ficam do lado de dentro, que desempenham funções específicas como, olha só, digestão, transporte e armazenamento de substâncias. Essas substâncias aqui, gente, é nutriente, tá? É alimento, é água, é oxigênio. Aquilo que a gente necessita para sobreviver. Além disso, a célula eucariótica tem um compartimento especial que é chamado de núcleo, no qual se localiza o material genético do indivíduo, que é formado pelos genes, né, pelo cromossomo, como eu já disse lá no outro slide. Apenas bactérias e arqueias são constituídas por células procarióticas.
Todos os demais seres vivos, como protozoários, algas, fungos, plantas e animais, assim como nós, são formados, são produzidos a partir da união de células eucariotas. Tá? Olha só essa observação aqui. Ó. Essa observação traz o seguinte: seres vivos constituídos por uma única célula, como bactérias, árqueas, protozoários e algumas algas e fungos, são chamados de unicelulares, como a gente já falou lá no início. Tá? E os demais indivíduos que são formados por duas ou mais células são chamados de pluricelulares. Alguns livros, algumas literaturas trazem pluricelular como multicelulares ou multicelulados. Então, seja pluricelular, multicelular ou multicelulados, é a mesma coisa. É a união de duas ou mais células trabalhando juntas. Ok? Próximo slide. Metabolismo. Olha só que curioso. A maioria das substâncias celulares é constantemente degradada, metabolizada, digerida, comida e substituída por outras substâncias recém-fabricadas. Essa atividade intensa requer energia, e muita por sinal, que a célula obtém pela degradação de certos tipos de moléculas orgânicas chamadas de nutrientes orgânicos. Além de fornecer energia à manutenção da vida, os nutrientes orgânicos fornecem matéria-prima para a célula produzir novas moléculas. Toda essa atividade de transformação química que ocorre no interior da célula constitui o que a gente chama de metabolismo celular. Palavra que tem origem grega em metabole, que significa mudança ou transformação. Gente, traduzindo isso daí no português mais bonitinho para gente, metabolismo é a capacidade que a minha célula tem de pegar um composto químico, pegar uma matéria orgânica, metabolizar, digerir, comer essa matéria orgânica e produzir um outro resultado. Vamos com um exemplo mais bonitinho? Olha só. A nossa respiração, o processo de inspirar e de expirar. O que é isso? O processo de inspiração ele nada mais é um processo de captação de oxigênio da atmosfera. Então, quando eu inspiro, ó, eu estou absorvendo da atmosfera oxigênio, colocando esse oxigênio no meu pulmão, e esse meu pulmão, através dos vasos sanguíneos, ele vai colocar esse gás oxigênio que eu peguei da atmosfera, né, no processo da inspiração, e vai colocar esse oxigênio na minha corrente sanguínea, no meu sangue. Esse sangue vai para o coração e do coração ele é bombeado para as demais partes do corpo. Ou seja, o oxigênio que eu peguei, que eu respirei aqui na ponta do meu nariz, foi para o meu pulmão, que foi para o meu coração, que foi distribuído para todo o meu corpo. Então, esse oxigênio, quando ele chega lá na minha célula, esse oxigênio ele entra na minha célula e a minha célula tem por obrigação pegar esse oxigênio, metabolizar esse oxigênio e produzir o que a gente chama de ATP. ATP é adenosina trifosfato. A adenosina trifosfato é a moeda que produz energia no nosso corpo. Ou seja, sem a gente respirar, a gente não produz energia. Se a gente não produz energia, a nossa célula não funciona, a nossa célula morre. Por isso que o processo da respiração é muito importante. Tá? A gente consegue controlar a respiração, mas a gente não consegue parar de respirar. Certo? Próximo slide. Lembra lá da reação em movimento? Eu falei para vocês que reação, sim, é obrigatório, né, para todo e qualquer indivíduo vivo, seja para ataque ou seja para defesa. Já a questão do movimento, a realização do movimento, não, ela não é obrigatória. Tá? Então, olha só, aqui nós temos, ó, na primeira foto, nós temos uma coruja realizando o que a gente chama de movimento de busca, né, que é o que ela está acompanhando aqui, ó, pela posição corporal e pela posição da cabeça, ela está de olho no fotógrafo. Né? Então, o fotógrafo que tirou essa foto, ele não passou despercebido, não. Nessa fotinha aqui, ó, nós temos esse gato promovendo uma reação a um possível susto, tá? E aqui, ó, nós temos o cachorrinho aqui, ó, né, se alimentando, afiando os dentes aqui na questão desse ossinho, certo? Olha só o que o texto traz pra gente. Os animais são capazes de perceber o que se passa ao seu redor e reagir a diferentes tipos de estímulos, como medo, fome, abrigo e sobrevivência. Gente, isso daí está ligado inteiramente, isso aí está ligado diretamente à questão dos 5 sentidos, tá?
nós temos a questão da visão, do tato, do paladar, do olfato e da degustação, né, do paladar. Então, querendo ou não, gente, esses 5 sentidos aí, ó, nos ajuda a perceber o ambiente à nossa volta e automaticamente promover um movimento e uma reação a esse ambiente que nos cerca, certo? Olha só que curioso, ó. As plantas também têm uma maneira de reagir aos estímulos. A maioria das plantas, por exemplo, altera a posição das folhas no decorrer do dia. Algumas espécies chegam mesmo a acompanhar a trajetória do Sol, o que lhes possibilita aproveitar a melhor luminosidade. Um exemplo prático disso daí é o próprio girassol. Gente, o girassol não recebe este nome à toa, né? É uma planta que ela tem a capacidade de promover o deslocamento da sua flor e de suas folhas para acompanhar a movimentação do Sol. Automaticamente ela consegue aproveitar uma maior luminosidade aí do ambiente, certo? Próximo. Aqui, ó, lembra que eu falei para vocês do slide da questão da reprodução sexuada e da reprodução assexuada? Então, olha só que curioso, gente. Crescimento e reprodução. Com exceção dos vírus, olha só, todo ser vivo cresce. O crescimento de um ser vivo ocorre sempre pela produção organizada de substâncias por meio do metabolismo celular. Organismos unicelulares crescem pelo aumento do tamanho da sua célula. Organismos multicelulares crescem principalmente pelo aumento do número de células em seu corpo. Ou seja, enquanto uma célula unicelular ela apenas incha, mas o fato dela inchar fez com que ela aumentasse de tamanho, isso é óbvio. Mas nos pluricelulares não é o inchaço da célula, e sim a divisão dessa célula em outras células, certo? Aí olha só, no caso da reprodução, nós temos aqui, ó, reprodução assexuada. Gente, o A aqui de reprodução assexuada, ele vem de contrário, ele vem de negação. Ou seja, a reprodução assexuada, eu não tenho a troca de material genético. Se eu não tenho a troca de material genético, automaticamente eu não tenho a figura do acasalamento. Ou seja, é um indivíduo que para se reproduzir, ele produz uma cópia dele mesmo. Então, se é uma cópia dele mesmo, então não tem variabilidade genética. Ou seja, é um indivíduo que está produzindo clones dele mesmo e que não tem nenhuma novidade nesse indivíduo aí. Tá? A novidade ela acontece no que a gente chama de reprodução sexuada. Reprodução sexuada não tem nada a ver com acasalamento, não tem nada a ver com sexo. A reprodução sexuada ela tem a ver com o que a gente chama de troca de material genético. Se eu tenho a troca de um material genético, então eu tenho um macho e eu tenho uma fêmea que juntos eles estão fazendo ali a troca do seu material genético. Aí a gente tem o que a gente chama de fecundação interna e o que a gente chama de fecundação externa. Fecundação interna é quando esse macho e essa fêmea, esse macho ele necessita obrigatoriamente disponibilizar o seu material genético dentro do corpo dessa fêmea. Então, se ele tem essa obrigatoriedade de dentro do corpo da fêmea, então a gente chama de fecundação interna, que em geral é o que acontece na maioria dos animais. Tá? Já a fecundação externa, ela acontece no ambiente. Um exemplo bem prático disso daí, ó, é o tipo de reprodução que acontece nas plantas. Por exemplo, existe planta macho e existe a planta fêmea. Então, como que o espermatozoide de uma planta macho vai encontrar o óvulo da planta fêmea? Muito simples. É através do que a gente chama de polinização, ou dos agentes polinizadores, ou seja a água, seja o vento, ou sejam os insetos polinizadores, eles vão, seja pelo vento, o vento assopra e leva o pólen de uma planta até o pólen de uma outra planta, fazendo aí a fecundação externa. Ou seja, foi o ambiente que fez essa fecundação. Como as plantas não se movimentam, elas são sésseis, então não tem como uma planta acasalar com a outra. Então, é o ambiente que faz a troca desse material genético.
Professor, mas teve a troca? Teve, porque o material genético de uma planta teve contato com o material genético da outra. Por mais que elas não tenham encostado, o ambiente fez com que esse material genético ele fosse trocado, ele fosse misturado. Então, se ele foi trocado, se ele foi misturado, então é um tipo de reprodução sexuada. Ok? Lá embaixo ele fala assim, ó, o processo de união dos gametas é o que a gente chama de fecundação. Se os gametas são provenientes do mesmo parental, né, do mesmo indivíduo, fala-se de autofecundação, ou seja, o próprio indivíduo se fecunda, não houve necessidade de outro, tá? Ele mesmo fez esse processo. Que é o que acontece, gente, com as solitárias. Vocês já ouviram falar da solitária, não já? A solitária é um platelminto, tá? É um verme de corpo achatado, que é o que a gente chama de hermafrodita. O que é o hermafrodita? É um indivíduo que possui os dois sexos, tanto macho quanto fêmea. Então, no caso da solitária, que é um platelminto, ele consegue realizar a autofecundação, ou seja, o seu lado macho consegue fecundar o seu lado fêmea e vice-versa. Então, automaticamente, é um indivíduo que, para reproduzir, ele não necessita de outro. Mas, se uma solitária entra em contato com outra solitária, as duas hermafroditas, elas vão realizar o que a gente chama de fecundação cruzada. O que seria essa fecundação cruzada? Fecundação cruzada nada mais é do que indivíduos hermafroditas se fecundando. Que um outro exemplo bem prático disso também são as minhocas. Tá? As minhocas são indivíduos hermafroditas que, em contato com uma minhoca diferente, elas vão realizar o que a gente chama de fecundação cruzada. Certo? Próximo slide. Hereditariedade, foi o que eu já falei anteriormente, né? Que vamos ver o que o texto está trazendo para a gente aqui, ó. A hereditariedade é outra característica essencial da vida, intimamente ligada à reprodução, claro, né? A troca do material genético. Um ser vivo, ao se reproduzir, transmite aos seus descendentes um conjunto de instruções em código, inscritas em seu material genético, ou DNA, e uma estrutura celular básica a partir do qual o novo ser se desenvolverá e organização típica de como o seu corpo vai funcionar. As instruções genéticas estão presentes em moléculas de uma substância química denominada ácido desoxirribonucleico, ou simplesmente DNA. Gente, DNA é a abreviação, né, a sigla em inglês do ácido desoxirribonucleico. Então, aqui, ó, se a gente fosse traduzir, ó, então seria desoxirribose nucleico ácido, né? Então, DNA. O material genético controla o metabolismo celular e define as características típicas de cada célula e do conjunto de células que constituem um organismo multicelular. Ou seja, o material genético que forma essa célula, com vários materiais genéticos das células que formam esse indivíduo pluricelular, vão determinar como que vai funcionar o ritmo de célula desse indivíduo, o ritmo de metabolismo desse indivíduo. Tá? Próximo slide. Nós temos aqui, ó, o que Charles Darwin propôs muito bem quando ele realizou os seus estudos ao redor do mundo, né? Que foi o que a gente chama ali, ó, de variabilidade genética. Ou seja, são as várias possibilidades de resultados de materiais genéticos diferentes que eu só consigo encontrar dentro da reprodução sexual. Por que eu só consigo encontrar a variabilidade genética dentro da reprodução sexual? Porque se eu tenho material genético de um macho e se eu tenho material genético de uma fêmea, são dois indivíduos que vivem separadamente no ambiente, mas a partir do momento em que esses indivíduos eles trocam material genético, eles conseguem transmitir à sua prole as características necessárias que essa prole vai necessitar para poder se adaptar e se desenvolver naquele ambiente, e assim perpetuar a sua espécie, ou quem sabe assim até favorecer o aparecimento de uma outra espécie diferente. Tá? Então olha só, variabilidade genética, seleção natural e adaptação. O material genético varia ligeiramente entre membros de mesma espécie, o que se denomina variabilidade genética. Graças a essa variabilidade, os indivíduos que nascem a cada geração são ligeiramente diferentes um do outro. Alguns deles podem ter mais chance de sobreviver e de se reproduzir, e assim de transmitir suas características à descendência, né, à sua prole, aos seus filhos.
Essa ideia de que os indivíduos de uma população têm diferentes chances de sobreviver e de deixar descendentes foi proposta por meados do século XIX pelo naturalista inglês, né, no caso aí do Charles Darwin, e nós temos aqui também o Wallace e Darwin, mas o Wallace, juntos eles tinham a mesma ideia acerca dos indivíduos se desenvolvendo no ambiente, e juntos, tá, eles postularam a ideia da seleção natural e eles escreveram um livro aí, né, A Origem das Espécies, que é um livro aí amplamente aceito no mundo da ciência, né, no ramo da biologia. Próximo slide. Aí ele fala assim, ó, a seleção natural é a base da teoria evolucionista, segundo a qual os seres vivos se modificam ao longo do tempo, ajustando-se ou adaptando-se ao meio em que vivem. Essa adaptação que esses indivíduos vão ter ao longo do tempo, ela só é transmitida através da variabilidade genética da reprodução sexuada dos seus antepassados. Tá? Aí ele fala assim, ó, a adaptação é explicada pela teoria evolucionista da seguinte maneira: entre os indivíduos de uma geração de organismos vivos, devido à variabilidade genética, sempre há aqueles que ajustam a melhor ao ambiente em que vivem. Estes têm mais chance de sobreviver e de se reproduzir, transmitindo aos seus descendentes as características genéticas, entre elas as características adaptativas ao ambiente em que vivem. Ou seja, se nós estamos aqui hoje foi porque os nossos antepassados e as suas interações com o ambiente favoreceram essa captação de informações e que foram transmitidas para a gente aqui. E querendo ou não, eu e você, a nossa interação no ambiente, ela vai transmitir para a gente, e quando nós viermos a ter os nossos filhos também vão receber essas informações que a gente recebeu dos nossos antepassados. Então, os nossos antepassados passaram para os nossos pais, que passaram para a gente, que a gente vai passar para os nossos filhos e assim sucessivamente. Tranquilo? Aí aqui, ó, nós temos a baratinha, que querendo ou não, de tanto se adaptar ao meio, a barata é um dos organismos mais resistentes que a gente tem no ambiente, tá? E aqui embaixo, ó, nós temos duas mariposas. Eu não sei se vocês conseguiram perceber, ó, nós temos uma mariposa com uma adaptação chamada de camuflagem, tá? Que nada mais é do que a capacidade de se confundir ao ambiente em que ela se encontra. E aqui, ó, nós temos uma outra mariposa que ela não tem a camuflagem para sobreviver nesse ambiente aqui da foto. Mas se eu colocar essa mariposa num ambiente em que ela tem essa coloração, então essa mariposa ela vai se camuflar naquele ambiente, tá, gente? Nós temos aqui, ó, dois exemplos de adaptação. Acabei de falar da camuflagem. A camuflagem ela é um processo em que o indivíduo ele se mistura ao ambiente. Um exemplo prático disso é a farda do exército. Ela é uma farda camuflada. Ou seja, um indivíduo utilizando aquela farda e realizando aquelas pinturas no rosto, ele vai se misturar ao ambiente. A identificação desse indivíduo naquele ambiente ela vai ficar mais difícil. Já uma outra adaptação que a gente chama de mimetismo. Mimetismo é a capacidade que o indivíduo tem de se parecer com o outro indivíduo. Um exemplo prático disso é a falsa coral. Nós temos a coral verdadeira, que é um animal extremamente peçonhento, e nós temos a falsa coral, ou a coral trambiqueira. Essa falsa coral, ela é uma cobra constritora, ou seja, ela mata por esmagamento, ela não possui veneno. Mas por ser uma cobra de fácil predação, então ao longo do tempo, os seus antepassados, eles tentando se parecer com um indivíduo mais perigoso, eles foram adquirindo e foram se adaptando e ganhando esses pigmentos para que hoje a gente tenha aí a coral falsa ser um indivíduo que parece com um animal peçonhento. Então, a camuflagem, o indivíduo se mistura ao ambiente, e o mimetismo é a capacidade que o indivíduo tem de se parecer com outro indivíduo para poder se proteger. Certo? Próximo slide. Nós temos aqui, ó, níveis de organização biológica. Aí é o que eu disse no slide lá atrás, que essas células elas vão se ligar e formar estruturas diferenciadas, tá? Então, olha só, nós temos aqui, ó,
nós temos uma representação atômica. Essa representação atômica aqui, ó, é conhecida como a representação, é o modelo atômico Rutherford-Bohr, tá? Que, querendo ou não, já está fazendo aí uma pincelada lá na química para vocês. Querendo ou não, aqui, como eu disse, biologia e química, elas estão intrínsecas uma na outra, né? Estão ligadas uma na outra. Então, essa representação desse átomo que vocês estão vendo aqui, ó, é a representação Rutherford-Bohr, tá? Onde nós temos aqui, ó, o núcleo atômico, onde a gente encontra prótons e nêutrons, e orbitando nesse núcleo nós temos aí o que a gente chama de eletrosfera, né, que é a camada de carga negativa desse átomo. Então, olha só, gente, nós temos aqui, ó, níveis de organização biológica. Ao estudar a vida, podemos distinguir diferentes níveis hierárquicos de organização biológica, que vão de submicroscópicos, como é o caso do átomo, até o planetário, que é o caso dos planetas, astros e estrelas. Tá? Vamos conhecer como que funciona. A matéria viva é constituída de átomos que se reúnem quimicamente, formando as moléculas de diversas substâncias orgânicas. Essas moléculas estão organizadas de modo a formar organelas celulares, que é o que eu já dei uma introduzida lá atrás, considerando a unidade básica de todo e qualquer ser vivo, com exceção dos vivos. Tá? Organelas são estruturas celulares especializadas em diversas funções. Lembra que eu falei lá atrás? Que metabolismo é a capacidade que a célula tem de se reproduzir, se alimentar, armazenar nutrientes, digerir nutrientes. Então, é justamente aí, diversas funções. Do nível celular, passamos ao nível seguinte, que ocorre em apenas alguns tipos de organismos multicelulares, como é o caso das plantas e dos animais. As células se especializam em congregar, originando conjuntos de células funcionais e o que a gente chama de tecido. O tecido muscular, por exemplo, é formado por células especializadas em contrair e automaticamente produzir movimento. Olha só, esse próximo slide aqui ele vai ser mais organizativo. Olha só, diversos tipos de tecido organizam-se formando o que a gente chama de órgãos, vários órgãos juntos, formando aí o que a gente chama de estruturas mais funcionais, vão favorecer aí, ó, o aparecimento de seres multicelulares completos. Os órgãos atuam integradamente para o desempenho de funções corporais específicas. Um conjunto de órgãos integrados forma o que a gente chama de sistema. Um exemplo de sistema é o sistema corporal, é o sistema digestório, formado por diversos órgãos, como boca, esôfago, estômago, intestino delgado e o grosso, né, o fígado, o duodeno e tal, e diversas glândulas que atuam na digestão. Os sistemas de órgãos e seus conjuntos compõem o nível de um organismo, ou seja, um organismo vivo formado por vários órgãos, formado por várias células, formado por várias estruturas, formado por vários átomos. Esse nível estamos conversando por meio desse texto, de pessoa, organismo para pessoa. Então, olha só, nós temos aqui a representação de um corpo, nós temos aqui, ó, aqui em cima, né, boca, dente, língua, aí aqui nós temos aqui, ó, a presença do esôfago, do estômago, do fígado, do pâncreas, intestino grosso, intestino delgado, aqui embaixo seria o resto, ou seja, a representação de vários órgãos juntos, trabalhando em equilíbrio para que forme apenas o sistema digestório aí. Certo? Próximo slide. Aqui, ó, essa foto aqui, ela está muito mais organizada. Olha só, gente. Química, átomo, menor estrutura, formadora da matéria, certo? Vários átomos juntos. Aqui, ó, 1, 2, 3 átomos aqui, ó, tá vendo? Tem um átomo azul e 2 átomos pequenos. Então, olha só. Um átomo interagindo com outros átomos através de ligações químicas, eles vão formar o que a gente chama de molécula. Essa molécula, várias moléculas juntas, exercendo atividades diferentes, vão formar orgânulos ou organelas. Várias organelas juntas vão formar os vários tipos de células que nós temos no nosso corpo. Tá? No corpo humano aí existem algumas centenas de formas de células diferentes e essas células, desculpa gente, essas células vão formar aí várias estruturas diferentes. Tá? Aí olha só, aqui embaixo, ó, várias células juntas vão formar o que a gente chama de tecido. Esse tecido, quando ele exerce uma função específica, que somente esse tecido exerce essa função, a gente chama de órgão.
Esse órgão, quando apenas ele exerce essa função e nenhum outro órgão exerce essa função, exercendo em conjunto com outros órgãos, a gente chama aí o sistema. E vários sistemas juntos, trabalhando em equilíbrio, perfeito equilíbrio, a gente tem o que a gente chama aqui ó, de organismo vivo. Ou seja, esse lobo aqui, esse lobo-guará aqui, por exemplo, ó, se a gente for desmembrando esse lobo-guará, a gente tem o lobo-guará, que é um organismo vivo. Mas esse organismo vivo ele é formado por sistemas, formado por tecidos, formado por células, formado por organelas, formado por moléculas e formado por ar. Tranquilo? Aí olha só, quando eu tenho o que a gente chama de população, população nada mais são do que um indivíduo, é um conjunto de indivíduos de espécie igual, tá? Ou seja, de indivíduos de mesma espécie, certo? Já a comunidade é um conceito de interação de indivíduos de espécies diferentes, tá? Ou seja, espécies diferentes interagindo no mesmo lugar, a gente chama de comunidade. E quando nós temos aí, ó, várias comunidades diferentes interagindo no mesmo lugar, a gente tem o que a gente chama de ecossistema. O que é um ecossistema, assim, num português mais bonitinho? Um ecossistema, traduzindo no português mais bonito, nada mais é do que a interação de comunidades de indivíduos de espécies diferentes interagindo no mesmo lugar e disputando pelos mesmos recursos. Por exemplo, nós temos o ecossistema aquático. Caramba, olha o tanto de indivíduos do ecossistema aquático, né? E ali, dentro daquela água, eles estão disputando por vários requisitos, por várias estruturas, né? Ambiente terrestre, ecossistema terrestre. Caramba, olha o tanto de indivíduos de ambiente terrestre competindo pelos mesmos recursos, né? Então, assim, são vários ambientes diferentes. E quando eu tenho vários ecossistemas no meu planeta, o conjunto desses ecossistemas juntos formam o que a gente chama de biosfera, que é a camada a camada biosfera é a camada que envolve todo e qualquer tipo de organismo vivo e não vivo interagindo entre si. Belezinha, gente? Vamos lá ao próximo slide. Olha só. Aí ele fala assim, ó. Os membros de uma comunidade biológica, além de interagir entre si, interagem com o ambiente em que vivem, que os biólogos denominam como biótipo. Aspectos do biótipo são temperatura, umidade, luminosidade, componentes químicos, entre outros. Ao grande conjunto formado pela interação da comunidade biológica e do biótipo dá-se o nome de ecossistema. Aí aqui ó, nós temos o ecossistema do Pantanal, né? E aqui nós temos o ecossistema conhecido como savana africana, né? E aqui embaixo ó, ele está trazendo a mais alta das hierarquias biológicas é o que reúne todos os ecossistemas, que foi o que eu disse lá no outro slide, que é o que a gente chama de biosfera. Biosfera é o conjunto de todo e qualquer ecossistema onde os indivíduos interagem entre si e disputam pelos mesmos recursos. Certo? Próximo slide. Aí aqui, olha só, ele traz a observação do que seria ecossistema e do que seria biosfera. Então, olha só, a biosfera é a parte da Terra onde se encontram os seres vivos. Ela compreende a superfície terrestre e a porção inferior da atmosfera e prolonga-se até o fundo dos oceanos. O estado da biosfera é fundamentalmente o estudo dos seres vivos e da distribuição pela superfície terrestre. A biosfera contém inúmeros ecossistemas, conjunto formado pelos animais e vegetais em harmonia com outros elementos naturais. O habitat é o lar das plantas e dos animais. Nicho é a função de uma planta ou de um animal no ecossistema. Os seres que vivem em superfície terrestre dependem uns dos outros e mantêm relação com condições de ambiente. Com exceção do homem, que consegue se fixar e viver em quase todos os lugares do planeta, devido ao seu alto grau de adaptabilidade e que é natural. Cada ser vivo tem um ambiente que se adapta melhor quando em relação à temperatura, umidade ou condições de solo.
Esse ambiente ideal para cada ser vivo constitui o que a gente chama de habitat, ou seja, aquele local que oferece as condições mais favoráveis para esse indivíduo se desenvolver, certo? Aí aqui nós temos essa representação da biosfera, né, na mão do homem, ou seja, o homem, o ser humano, ele tem a capacidade, ele tem o lado cognitivo de proteger a biosfera, né, mas é o que a gente está vendo atualmente, né? E aqui embaixo aqui nós temos uma representação de um ecossistema. Tranquilo? Próximo slide. Aqui, olha só, nós temos uma representação bem bonitinha de como seria a função de um ecossistema, tá? Aqui, olha só, nós temos a representação do ecossistema aéreo, né, na figura das aves, do ar, da luz solar e tudo mais. Aqui embaixo no solo nós temos a representação dos indivíduos ditos terrestres, né, toda a relação que esses indivíduos vão ter entre si. E aqui na frente nós temos o ambiente aquático, que nós temos aí, ó, como eu já disse, a representação e a relação que esses indivíduos vão ter. Se a gente for analisar o ciclo da água e o ciclo do solo, tudo isso daqui é um ciclo, gente. Porque olha só, a água que foi aquecida pelo sol, ela evapora, vira nuvem. Essa nuvem, ela se precipita, formando o que a gente chama de chuva. E essa chuva, ela cai aqui no solo. E em seguida, a água da superfície do solo, ela escorre na superfície e que ela volta lá para o mar. Querendo ou não, se a gente for analisar, tudo isso daqui, ó, é um ciclo. E esse ciclo está pregado, ele está intrínseco na relação das camadas da atmosfera. Tranquilo? Próximo slide. A degradação da biosfera, gente, querendo ou não, como eu já disse para vocês, o ser humano ele tem a capacidade aí de estar protegendo o ambiente à sua volta. Mas não é o que a gente percebe, né? Pelo contrário, é um camarada que muitas das vezes ele está estragando, né? Ele está atrapalhando aí a percepção do ambiente e ao invés de preservar, ele está destruindo, certo? Aí, olha só, vamos lá. Degradação da biosfera. Com o avanço da ocupação humana sobre os mais diversos ecossistemas, vários têm sido as formas de impacto sobre o equilíbrio ecológico. Os seres vivos e o meio ambiente estabelecem uma integração dinâmica, porém frágil, e muito frágil e principalmente delicada. O grande dilema da sociedade moderna é conciliar o desenvolvimento tecnológico e a carência cada vez maior de recursos naturais com o equilíbrio da natureza. É o que a gente chama de sustentabilidade, né, gente? O que é a sustentabilidade? A sustentabilidade nada mais é do que a capacidade da sociedade, a capacidade do ser humano desenvolver, ter o seu crescimento populacional, ter o seu desenvolvimento econômico, sem causar muito impacto no ambiente. Querendo ou não, isso daí, no primeiro momento, é muito difícil, mas não é impossível de fazer. Tá? Basta colocar a cachola para pensar. A tentativa de conciliação ou harmonização começou a ser intensificada no final dos anos 80, tá? Nos tratados internacionais, tá? Nós temos aí o Tratado da Antártica e o Protocolo de Quioto, que querendo ou não, eles vieram aí para tentar diminuir esse impacto ambiental. Quando se tornaram muito visíveis e preocupantes, várias consequências da profunda interferência do homem na paisagem, o efeito estufa, as chuvas ácidas, as ilhas de calor nas cidades, o buraco da camada de ozônio, a poluição dos oceanos, a grande extensão do desmatamento e extinção de espécies animais, o rápido esgotamento de recursos não renováveis e etc. Querendo ou não, gente, hoje, século XXI, 2020, querendo ou não, isso daí está em destaque, né, na comunidade científica para a gente tentar diminuir aí esse impacto ambiental. Antes tarde do que nunca, né? Pelo menos demorou, mas apareceu. Então, antes se nunca tivesse aparecido, né? Litosfera, gente, olha só. Litosfera é a camada do nosso planeta Terra que envolve todo e qualquer tipo de rocha. Olha só o que a introdução traz aqui para a gente. Ó. A litosfera, do grego litos, significa pedra, é a camada sólida externa do planeta Terra, constituída por rochas e o solo. Então, litosfera é a camada que envolve todo e qualquer tipo de rocha e todo e qualquer tipo de solo.
Ou seja, é onde a gente pisa, é onde o carro anda, é onde a planta cresce, é onde eu construo o prédio, é onde eu construo a casa, é onde a água percorre, né, na superfície. Tranquilo? Próximo slide. Biosfera, foi como eu falei lá naquele outro slide, né, que nada mais é do que a relação dos indivíduos vivos com o ambiente inanimado. Então nós temos aqui, ó, litosfera, que é a camada de toda e qualquer pedra e o solo, né, a camada de todo e qualquer tipo de rocha ou solo. Atmosfera, minha gente, nada mais é do que a camada que envolve todo e qualquer tipo de gás. Então nós temos aqui, ó, o ar atmosférico, o oxigênio, as nuvens, tá? E hidrosfera é a camada do meu planeta Terra que envolve todo e qualquer tipo de água, como por exemplo as águas oceânicas, as águas continentais, a lágrima que escorre do meu olho, o xixizinho que a gente elimina todo dia, é fonte de água. Se é fonte de água, faz parte da hidrosfera, certo? Aqui nesse slide, como eu já disse, né, a hidrosfera, que é a camada que envolve todo e qualquer tipo de água do nosso planeta. Aí ele está falando assim, ó, é a esfera de toda a água do planeta, as quais formam uma camada descontínua sobre a superfície da Terra. Aí aqui nós temos, ó, a representação das águas oceânicas e aqui nós temos uma representação da água continental. Tranquilo? E esse slide aqui ele é bacana, ó, que ele está mostrando a interação das águas oceânicas com a litosfera, com o ar atmosférico e juntos, ó, ele está mostrando essa relação de dependência uma camada com a outra. E aqui no meio, ó, biosfera. Tranquilo, gente? Próximo e último slide. Aqui nós temos essa atividade. Eu vou pedir para você dar uma pausa no vídeo, tá? Você dá uma pausa. Baseado no que a gente já falou, eu quero que quando você pause o vídeo, você tente responder essas 5 questões, tá? Vai lá, dá uma pausa aí e tenta responder. Bem, eu imagino que você deva ter pausado o vídeo, eu imagino que você tenha tentado responder. Então, vamos lá? Vamos responder a atividade? Então, olha só, número 1. Número 1, ele fala assim, ó, qual é o elemento mais importante da biosfera? Bem, ele está falando aqui, ó, é o ser humano, é os animais, são os vegetais, são os minerais ou nenhuma das alternativas? Bem, se você marcou aqui o ser humano, bem, não é bem por aí. A alternativa correta aqui, ó, é nenhuma das alternativas. Nossa, professor, por que nenhuma das alternativas? Porque olha só, gente, biosfera é a camada dos fatores vivos e não vivos interagindo juntos. Bem, se eles estão juntos, não é só o ser humano, não é só os animais, não é só os vegetais e não é só os minerais. Ou seja, todos estão juntos. Então, se todos estão juntos, não existe um mais importante. Então, todos são importantes. Então, se aqui eu não tenho a opção de todos, a opção que eu tenho é de nenhuma das alternativas, então a alternativa certa é a letra E, tá? NDA. Aqui na questão 2, ó, ele fala assim, ó, nananã, é o grupamento de todos os elementos de paisagem da Terra, incluindo seres vivos e condições naturais. Bem, se você marcou aqui, ó, biosfera, bem, você quase acertou. A alternativa certa é a letra C, que é chamada de ecossistema. O ecossistema inclui seres vivos e as condições naturais de onde eles vivem. Então, favorecendo o que a gente chama de ecossistema. Aí nós temos ecossistema aquático, terrestre, tal, de superfície, de subsolo, existem vários ecossistemas diferentes. Número 3. Como se denomina o conjunto biológico que inclui flora e fauna? Bem, se eu estou falando de flora e fauna, ou seja, todo e qualquer indivíduo vivo e não vivo, então nós estamos falando aqui, ó, de biosfera, letra B. Tranquilo? 4. Como se denomina a camada de ar composta por gases? Bem, se é ar e composta por gases, então é a letra A, a atmosfera. Certo? E para finalizar, número 5, o planeta Terra compreende 4 grandes porções.
Qual das alternativas abaixo é uma delas? Então ele fala assim, ó, litosfera, biosfera, hidrosfera, ecosfera e atmosfera. Bem, se são 4 e a opção que não é uma das 4, então é a letra E, chamada de ecosfera. Recapitulando, olha só. O planeta Terra compreende 4 grandes porções. Qual das alternativas abaixo não é uma delas? Então vamos lá. Litosfera é uma camada da Terra? Sim, é. Biosfera é uma camada da Terra? Sim, também é. E hidrosfera? Também. A atmosfera também é uma camada? Sim. E a ecosfera? Não, a ecosfera não é uma camada. Tranquilo, gente? Então, olha só, a gente finalizou aqui a nossa unidade 1, tá? Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, só recapitular o vídeo, tá? Ou qualquer coisa, a gente dá uma lida na apostila e, se você preferir, você pode estar procurando pesquisas na internet também. Belezinha, gente? Tchau, obrigado, até o próximo vídeo.